Voltamos, probleminha técnico aqui, mas tudo resolvido. Não foi a minha voz que acabou, tá bom? Então estamos de volta. Bom, primeira etapa da aula, nossa primeira aula de glomerulopatia, falamos sobre fisiopatologia, introduzimos ou reintroduzimos alguns temas e alguns termos que são muito importantes em todas as doenças que compõem o grande grupo das glomerulopatias. Dividimos as doenças em grupos que cursam com síndrome nefrítica e nefrótica. Começamos a falar desse grande grupo de doenças com 3 representantes principais, que são as doenças que cursam com síndrome nefrótica. Falamos de GNDA, suas particularidades, e agora vamos dar continuidade com mais 2 doenças que cursam com síndrome nefrítica. Eu falei nefrótica, desculpa, começamos com síndrome nefrítica. Vamos continuar com a síndrome nefrítica e vamos introduzir a nefrótica no meio da aula. Novamente provocando um pouquinho vocês, né? Começando com uma questão que sem uma aula, sem um estudo, sem uma abordagem prévia, vocês talvez não conseguissem responder. Uma pergunta também para residência de clínica médica. A biópsia renal, aí você fala, biópsia renal você já pula, né? Você vai para a próxima, né? Então, biópsia renal de um paciente de 60 anos apresenta síndrome nefrótica de início recente, revela glomerulonefrite membranosa. Trata-se assim de uma glomerulopatia que, quer dizer, está perguntando direto e reto de uma doença que cursa com síndrome nefrótica, que é uma das representantes das doenças que cursam com síndrome nefrótica. Muito bom. Sem uma aula você fica perdido. Apresentação clínica, níveis não muito elevados de proteinúria. Eita. Tem como primeira opção de tratamento uso isolado de corticoide? Não tenho a mínima ideia. Indica, pelo diagnóstico histológico, início de tratamento imediato. Eita, tratamento imediato, eu não sei nem o que é membranosa. Vou saber tratar a doença. Apresenta na biópsia espessamento de membrana basal. Não, biópsia, espessamento de membrana basal, eu vou simular uma convulsão. Porque eu não vou fazer essa questão, me recuso. Então você finge que não é com você e passa. Não. Ao final da aula voltaremos nessa questão. Foi uma questão para provocar sobre o assunto síndrome nefrótica e suas representantes, mas vamos dar continuidade com as doenças que cursam com síndrome nefrítica. Falei da GNDA, vou falar da nefropatia de IgA, ou doença de Berger, e começar a introduzir depois, após a nefrite lúpica, a síndrome nefrótica. Bom, nefropatia de IgA. Como eu te disse, toda glomerulopatia ela tem um nome que tem relação com a intensidade da ativação imunológica e atração celular. A nefropatia da IgA é uma glomerulonefrite proliferativa, muita atração celular, mesangial. Ela deposita aonde? No meu espaço mesangial, que é aquele espaço onde eu tenho células e proteoglicanas que fazem a sustentação do meu tufo glomerular. Ela não deposita mais no epitélio, no endotélio ou na membrana basal, e sim no mesângio, e na microscopia óptica nós já observamos essas alterações de mesângio. É uma nefropatia muito comum, é uma das mais comuns junto com a doença membranosa. A nefropatia da IgA, em alguns países, ela tem uma prevalência muito alta, principalmente no Japão e alguns países orientais. A fisiopatologia é o depósito de imunocomplexo, antígeno, anticorpo, sendo que esse anticorpo é de IgA, por isso que ela chama nefropatia da IgA, e o depósito é no mesângio. Tem associação que não é obrigatória com períodos ou com casos de infecção de vias aéreas superiores precedendo o diagnóstico. Como assim? Parece GNDA? Não, é diferente. Em primeiro lugar, a nefropatia da IgA pode ter períodos onde essa hematúria, que eu vou falar daqui a pouquinho, ela se exacerba. Qual que é o quadro clínico clássico? Paciente adulto jovem, com meia idade, fala, doutor, sempre que eu tenho uma dor de garganta, sempre que eu estou com uma infecçãozinha de garganta, poucos dias depois, ou concomitante, eu fico com a urina escura. Demora alguns dias, passa, não sinto nada. Não tem hipertensão, não tem retenção de líquido, não tem alteração do sistema nervoso central, neurológica, não tem um quadro agudo agressivo. Aí, um ano depois eu tive a mesma coisa, uma dorzinha de garganta, minha urina escureceu de novo. Passou alguns dias e voltou. Normal. Mas eu fui no médico
que falou que mesmo fora desses períodos de infecções, eu tenho sangue na urina. Isso está cheirando nefropatia da IgA. A nefropatia da IgA tem hematúria, tem acometimento imunológico, tem ativação celular, atração celular, ativação imunológica. Porém, o quadro clínico dela é um pouco mais insidioso do que as formas mais agudas de GNDA e nefropatia lúpica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ela tem um pleomorfismo clínico. Como eu disse, pode ter hematúria macro, hematúria micro, pode ser completamente assintomática, você só observa no exame de urina. Você pode ter perda de função renal com um quadro mais avançado, mais agudo, mais agressivo. Ela tem uma apresentação clínica muito complexa. E ela é normocomplementêmica. Isso daí diferencia na hora de falar da prova. Se vocês pegarem um quadro muito parecido, eu não estou sabendo diferenciar se isso é GNDA ou se é nefropatia da IgA. A GNDA consome C3. A nefropatia da IgA não consome complemento. Bom, você tem formas primárias ou secundárias. Secundárias podem ser associadas a algumas doenças, como doenças reumatológicas, dermatite herpetiforme, espondilite anquilosante, entre outras. Essas associações não vão cair na prova, que não são muito, não são aquelas coisas muito clássicas que o examinador vai te perguntar. Mas a forma primária da IgA tem a ver com a alteração da metabolização da imunoglobulina A no nosso organismo. Algumas teorias, isso daqui é só para ilustrar mesmo, mostram que você tem uma maior produção de IgA, um menor turnover, uma menor metabolização dessa IgA, e ela aumentada com alguns fatores imunológicos, você pode ter o desencadeamento da nefropatia. Mas, teoricamente, nada que vocês precisem saber. A nefropatia da IgA, como eu disse, o depósito de imune complexo é no meu mesanjo, sendo que você tem, com ativação imunológica, atração celular, e você tem uma doença que desencadeia por alteração mesangial. O que significa? Desestrutura o mesanjo, aquele componente que estava segurando o meu glomérulo, estruturando o meu glomérulo se desfaz, e você tem uma alteração estrutural que aumenta a permeabilidade a proteínas e as células. Lembra a GNDA, comparando? Ela era uma doença proliferativa endocapilar. Era dentro do capilar. Essa é uma proliferativa mesangial. O problema é no mesanjo. É bem bacaninha saber isso. Porque na hora de pensar na questão, na hora de pensar na fisiopatologia, por que a GNDA diminui tanto a filtração, a diurese, e a nefropatia da IgA não? Porque ela não tem uma proliferação tão intensa endocapilar. O meu capilarzinho está lá, está filtrando, só que está com uma hematúria, está com uma proteinúria. E, em geral, a perda de função renal é mais lenta. Você pode ter várias apresentações clínicas, como eu disse, desde a hematúria macroscópica assintomática, hematúria microassintomática. Em alguns casos, pode sim ter uma apresentação com proteinúria muito elevada para a prova. Não, para a prova é proteinúria subnefrótica. Você pode ter também pacientes que você pega com uma doença renal crônica de causa desconhecida e vai investigar e ter uma nefropatia da IgA por trás. Ou a nefropatia da IgA é a apresentação renal de uma outra doença que vocês vão ver na pediatria, chamada púrpura de Enoch-Schönlein, que é uma vasculite cutânea, pequenos vasos, que pega crianças, principalmente em glúteos e membros inferiores. Isso daí é uma vasculite que vocês vão ver ou na reumato ou na pediatria, mas que tem como apresentação renal desse quadro vasculite, dessa vasculite, desse quadro sistêmico, a hematúria, a nefropatia da IgA. Esse quadro de púrpura de Enoch-Schönlein é um quadro agudo e a nefropatia da IgA é um quadro crônico. Muitas crianças com púrpura de Enoch-Schönlein podem desenvolver uma nefropatia da IgA ao longo da vida e tem que ser monitorizada, tem que ser acompanhada por um nefrologista. Manifestações clínicas e apresentação em geral. Pode haver associação com infecção de orofaringe dias antes, não é obrigatória. Posso ser bem sincero? Eu tenho no meu consultório uns 50 pacientes com nefropatia da IgA. 1 ou 2 tiveram essa correlação muito clara, muito precisa. Geralmente o paciente procura o consultório como? Me encaminharam. Eu não sinto nada, me encaminharam. Eu tenho a urina espumando um pouquinho e falam que no meu exame de urina eu tenho sangue. É isso. Então, essa geralmente é a apresentação. Hematúria pode ser micro ou macro. Caracteristicamente é recorrente, tem períodos em que você tem um aumento da quantidade da hematúria. Proteinúria em geral é não muito importante, subnefrótica. Ela é normocomplementêmica.
E você pode ter relação com os níveis de imunoglobulina A circulantes. Não é obrigatório ter IgA sérica circulante aumentada, mas você pode ter correlação em 30% a 50% dos casos. E lembrar da manifestação sistêmica da púrpura adenoxolai. Como eu disse, as formas secundárias podem estar relacionadas à cirrose, doença celíaca, dermatite herpetiforme, espondilite anquilosante ou as espondiloartropatias soronegativas. Tem uma correlação, mas não é obrigatório. Isso é IgA secundária, alguma ativação imunológica de algumas dessas doenças, causando um depósito maior de IgA em mesanjo. Mas o clássico é a IgA primária, de causa desconhecida. Tratamento. Na nefropatia da IgA, muda um pouco. Não é aquele tratamento tão agudo, tão agressivo. E eu vou começar a introduzir um tratamento, um conceito de tratamento de doenças glomerulares crônicas. Como eu disse, a nefropatia da IgA está no grupo da síndrome nefrítica, muito mais pelo componente hematúria e proteinúria subnefrótica. Mas a evolução dela é mais insidiosa. Toda doença glomerular de caráter insidioso, lento, que você não tem uma urgência de um quadro agudo para tratar, o tratamento é muito ruim. Portanto, nós pesamos muito o quanto nós vamos tratar, a quantidade de imunossupressão, porque essas doenças não são por imune complexo, eu tenho que dar imunossupressor. Corticoides ou não corticoides. Então a gente vai avaliar. Na nefropatia da IgA, isso não vai cair para vocês. Teoricamente, isso daí é uma questão muito mais direcionada para prova de especialidade ou então para a questão de R3. Mas, para vocês terem uma ideia, se você tem uma hematúria isolada, sem perda de função renal, você não trata com imunossupressor. Se você tem uma hematúria e você tem uma proteinúria, quer dizer, proteinúria positiva, hematúria positiva, na vigência de uma síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica, que é a IgA, com função renal normal, você tem que abrir mão e você tem que entrar com as medicações que são das classes dos antiproteinúricos, que nós falamos na aula de doença renal crônica. Os antiproteinúricos são medicamentos que, por ação hemodinâmica e elaboração local glomerular, diminuem a perda de proteína pela urina. Por quê? Porque quanto maior a perda de proteína na nossa urina, pior o prognóstico nefrológico do paciente. O que vai dar a gravidade da nefropatia da IgA não é a quantidade de hematúria, é a quantidade de proteína na urina. Isso vale para todas as doenças. Essas doenças mais insidiosas, quanto maior a proteinúria do paciente, pior o prognóstico nefrológico, maior a chance de 5 a 10 anos ele evoluir com uma doença renal crônica em estágio avançado. Então a meta na nefropatia da IgA não é ele ficar sem hematúria, ele vai ter hematúria para o resto da vida. É ele ter uma proteinúria baixa a ponto de a gente chegar no mínimo possível, menos de 300. O alvo geralmente é 500 miligramas, mas quanto menor a proteinúria, melhor o prognóstico renal. Então, com proteinúria baixa, menos de 1 grama, e função renal ainda normal, você pode fazer um controle clínico geral. IECA ou BRA, né? Um losartano, um enalapril, segmento clínico a cada 6 meses. O controle pressórico sempre agressivo, quanto menor a pressão arterial, menor a perda de proteína. Em geral, você tem uma correlação muito importante. E sendo que o alvo é uma proteinúria menor que 500 miligramas. Você vai pensar em imunossuprimir esse paciente se ele tiver uma proteinúria já querendo ficar um pouco maior, entre 1 e 3 gramas e meio. Se você tem uma proteinúria maior que 1 grama e uma creatinina alterada, porém ainda num valor razoável para você tratar o paciente, você faz o tratamento não específico, antiproteinúricos, controle pressórico, perda de peso, otimização da dieta. Se não diminuir a proteinúria do paciente, você está autorizado a entrar com imunossupressão. Sempre um corticoide em associação com outro imunossupressor. Geralmente uma associação comum é corticoides com ciclosporina. Pode ter também a ciclofosfamida, a azatioprina, isso não vai cair para vocês, mas só para vocês saberem que corticoides isoladamente em nefropatia da IgA são muito ruins. Se você tem uma forma da IgA que evolui com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, aí o tratamento é agressivo. É pulsoterapia de metilprednisolona com pulsoterapia de ciclofosfamida. Eu vou falar daqui a pouco desse tratamento.
Mas o que vocês têm que ter como base das doenças insidiosas glomerulares é que o tratamento com imunossupressão, o resultado é muito difícil de a gente obter e você vai selecionar os pacientes que se beneficiariam desse tratamento, tá bom? Uma prova prática. O examinador está lá, nefropatia DGA, você diagnosticou qual o tratamento para o seu paciente? Você diagnostica ele agora. Ele tem 800 miligramas de proteinúria, ele tem hematura, ele tem uma biópsia compatível. O que você vai fazer? 6 meses de um antiproteinúrico, um inibidor da ECA, um bloqueador do receptor da angiotensina 2, tentar diminuir essa proteinúria dele, otimizar a parte da dieta, reduzir a quantidade de ingesta proteica, dar óleo de peixe que é rico em ômega 3. Alguns dados mostram que você tem algum benefício com isso. Os trabalhos que mostram benefício em redução de proteinúria com associação de ômega 3 e nefropatia DGA mostram 10 mil, geralmente os comprimidos têm 1000 miligramas, eles mostram 10 vezes maior a quantidade que nós usualmente temos em farmácia. Tanto que alguns, tem um laboratório que já estava querendo formular um comprimido com ciclosporina, corticoide, a prednisona e ômega 3 junto, para facilitar a adesão. Então, em alguns pacientes também a gente pode avaliar isso, usar óleo de peixe, óleo rico em ômega 3 ou as cápsulas de ômega 3, você pode dar para todo mundo, já começa desde o começo e sempre com uma terapia inespecífica, quer dizer, aquela terapia geral, antiproteinúricos antes de imunossuprimir. Lúpus. O lúpus é a mais bacana, mas é a que eu vou menos tomar tempo. Por quê? Porque vocês vão ter lúpus na reumato, vamos falar muito de lúpus. Aqui eu coloquei os famosos 11 critérios da Sociedade Americana de Reumatologia para o diagnóstico de lúpus, mas eu vou me deter principalmente nessas informações. O lúpus, quando cai na doença glomerular, quando cai na questão de nefrologia, que é a nefrite lúpica, em primeiro lugar, sempre vai ter uma associação com doença sistêmica. É a mulher jovem com artrite, serosite, lúpus discoide, Hashimoto-malar, anemia, plaquetopenia, alterações laboratoriais compatíveis. Então, sempre é importante lembrar desse quadro florido. Geralmente, pode cursar com proteinúria em intensidades variáveis, dependendo da classe da nefrite lúpica. Aqui na aula nós vamos falar do que mais cai, que é a nefrite lúpica, classe 3 e 4, que são as formas proliferativas. Pode assumir forma rapidamente progressiva, sim, e em geral as classes 3 e 4 são tratadas como tal, já vou falar. E tem aquelas características laboratoriais clássicas. Anemia, são as citopenias, né? Você pode ter leucopenia, anemia, plaquetopenia. E lembrar classicamente do consumo, da redução do complemento sérico às custas de consumo de C3 e de C4. Então, ela consome o complemento pela via clássica. E a evolução é variável dependendo da forma histológica. As classes do lúpus, da nefrite lúpica, são 6. A primeira, alterações mínimas. 2, glomerulonefrite mesangial, ela é muito parecida com uma IgA, mais insidiosa. 3 e 4 são as formas proliferativas, quer dizer, muita atração celular, muita ativação imunológica, sendo que a forma proliferativa focal, isso está ocorrendo em menos de 50% dos meus glomérulos afetados, isso em biópsia renal. E a proliferativa difusa, você vê as alterações proliferativas inflamatórias em mais de 50% dos glomérulos da sua amostra da biópsia. Então, se eu faço uma biópsia numa lúpica, com perda de função renal, com hematúria, com complemento consumido, e eu vejo que de 20 glomérulos, 15 estão com infiltração celular, eu tenho uma classe 4, glomerulonefrite proliferativa difusa. Se eu faço a mesma biópsia e você de 20 glomérulos, você tem 3 com acometimento celular, com infiltração celular, você tem uma glomerulonefrite, uma nefrite lúpica, classe 3. Essa definição de focal e difusa é muito mais relacionada à biópsia. O tratamento em geral é o mesmo. Eu vou explicar. A classe 5 da nefrite lúpica, ela tem uma característica muito parecida com o que eu vou falar da nefropatia membranosa na síndrome nefrótica. Então, isso a gente vai falar mais para frente. E a classe 6 é quando você tem uma nefrite lúpica que já cronificou,
os glomérulos já esclerosaram e você já não tem muito o que fazer em termos de tratamento. Vale lembrar que a classe 3 é uma proliferativa, com muita infiltração celular focal, menos de 50% dos meus glomérulos afetados, e a classe 4 é uma proliferativa difusa. O achado histológico, a agressão celular inflamatória e imunológica é a mesma, porém numa quantidade menor ou maior de glomérulos. Outra coisa que é importante lembrar, que na nefrite lúpica, todas as formas podem ser evolução de formas anteriores. Você pode ter uma biópsia de uma paciente previamente com uma nefrite lúpica classe 2 e ela evolui com uma classe 4 depois de um tempo. Quadro clássico, mulher, diagnóstico de lúpus fechado, não tinha hematúria, complemento era normal, função renal creatinina 0,7, de repente ela chega no teu consultório creatinina de 1,9, hematúria, proteinúria subnefrótica e C3 e C4 consumido. Ela mudou de classe. A nefrite lúpica, ela não é uma classe estática. Ela pode oscilar, ela pode modificar ao longo do curso da doença e de acordo com o tratamento. Você pode tratar uma classe 3 e 4 e ela remetir e regredir para uma classe 2, que é muito mais benigna do ponto de vista renal. Bom, como que eu vou tratar a nefrite lúpica? Estágio 3, ou classe 3, e a classe 4. Agressiva, perda aguda de função renal, hematúria, consumo de complementos C3 e C4. O tratamento se divide em duas fases clássicas. A fase dos 6 primeiros meses, que nós chamamos de fase de indução, e a fase dos meses posteriores, que nós chamamos de manutenção. Como a classe 3 e 4 sempre vai ter tanto glomérulo acometido, mesmo que ele seja menos de 50%, mas a ativação imunológica é tão intensa, a ativação e agregação e atração celular é tão importante, que você, em geral, tem perda de função renal. Aquela creatinina 0,7 foi para 1,8, hematúria, complemento consumido, anemia, claro, quadro clássico do lúpus, associado com os autoanticorpos, que em geral são o FAN, anti-DNA e anti-ACM. Geralmente tem essa associação com os autoanticorpos principais do lúpus. Então você tem o lúpus clássico, perdeu função renal, hematúria, consumiu C3 e C4, mesmo sem biópsia, é bom sempre biopsiar. Mas se você não tiver biópsia, você está autorizado a iniciar o tratamento como classe 3 ou 4. Tratamento de lúpus, forma proliferativa em geral. Qualquer pulso de metilprednisolona, 1 grama por dia por 3 dias consecutivos e, consecutivamente, pulsos mensais de ciclofosfamida, um outro imunossupressor. Isso é muito importante. Estuda-se e chega no mesmo tratamento. Formas mais brandas de classe 3, por exemplo, podem ser tratadas de uma forma menos agressiva, com pulso de corticoide, segurar a ciclofosfamida, associar o micofenolato. Isso não vai cair na prova, pelo amor de Deus. O que vocês têm que saber é isso. Agressivo. E isso é o mesmo tratamento de todas as doenças glomerulares que possam cursar com formas rapidamente progressivas. Pulsoterapia agressiva de corticoide, metilprednisolona e associação com ciclofosfamida. 6 meses, 3 dias de metilprednisolona, pulsos mensais de ciclofosfamida. Após esse pulso de corticoide, você deixa a prednisona 1 mg por dia por no mínimo 3 a 6 meses. E após os 6 meses, ela tendo a remissão, a doença estabilizou, diminuiu a proteinúria, diminuiu a hematúria, o complemento normalizou, aí você vai para a fase de manutenção. Doses baixas de cortisona, de prednisona em geral, de 5, 10, 15, 20 miligramas, sendo sempre desmamado lentamente. E você pode associar também com outro imunossupressor menos agressivo, por exemplo, a azatioprina. Isso não vai cair para vocês. Vocês têm que saber que o tratamento da perda de função renal aguda, associada a consumo de complemento, anemia, quadro clássico de lúpus, FAM positivo, anti-DNA positivo, perda de função renal aguda, clássico de forma proliferativa do lúpus, o tratamento é agressivo, tá bom? O restante do tratamento do lúpus, você tem de acordo com as classes. Eu não vou entrar em detalhe porque não vai cair, mas todas as formas do lúpus, você tem, lógico, os antiproteinúricos, o controle pressórico, o controle dos outros fatores de risco, você tem o controle da própria doença em si.
Então, tem um acometimento reumatológico, está com cloroquina, ok, mas a questão renal é outra. Então, vamos direcionar o tratamento de acordo com a classe. Classe 2, classe 1, classe 5 e classe 6 não vão cair para você. O que vai cair, como eu disse, é classe 3 e classe 4, tratamento agressivo com pulsoterapia de corticoide, de metilprednisolona. É isso. Síndrome nefrítica, GNDA, IgA e lúpus, formas proliferativas. Agora vamos entrar no grupo de doenças que cursam com síndrome nefrótica, cuja definição é proteinúria maior ou igual a 3,5 gramas de proteína por dia, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e anasarca ou edema generalizado. O protótipo da síndrome nefrítica, hematúria. O protótipo laboratorial da síndrome nefrótica, proteinúria. Ok? Vamos lá. Esse quadro é muito bacana. Eu vou tentar aumentar para quem está na aula aqui. Para quem está em casa está mais fácil de ver. Esse quadro dá uma resumida em todas as alterações fisiopatológicas que levam aos achados da síndrome nefrótica. Deixa eu só molhar a garganta. Muito bom. Você tem alguma doença que vai cursar classicamente com uma síndrome nefrótica. Você tem, por exemplo, uma doença de lesão mínima. X. A doença de lesão mínima, você tem agressão glomerular, você tem aumento da permeabilidade a proteínas, você começa a ter uma perda de proteína exacerbada. 4, 5, 6, 10, eu já vi 25 gramas de proteinúria. 25 mil miligramas de proteinúria. É proteína pra caramba na urina. Você tem, então, aumento da permeabilidade a proteínas. Como você perde albumina, você perde imunoglobulina, você perde ferritina, você perde, então, você pode ter deficiência de ferro, você tem alteração da imunidade, porque você está perdendo imunoglobulinas também. Tudo que é proteína está saindo, aumenta a chance de infecções. Muito bom. Aumento da permeabilidade à proteína, perda de vitaminas, deficiência de vitamina D, deficiência de multivitaminas por conta de perda proteica, deficiências hormonais, alteração de metais, como eu falei, do ferro. Então, alterações importantes. Perda de proteína de uma quantidade grande, exuberante. Você tem aumento da produção hepática de proteínas para tentar compensar o que você está perdendo. Como você tem o fígado que está produzindo proteína sem saber o que ele está produzindo, mas para compensar essa hipoproteinemia, você pode ter aumento de fatores procoagulantes sendo produzidos, aumento da chance de tromboembolismo. Vale lembrar que como você está com a albumina no sangue muito baixa, você tem uma hipovolemia relativa. O teu plasma está indo tudo para o terceiro espaço. Ele está anasarcado, mas ele está depletado do intravascular. A pressão osmótica, a pressão coloidosmótica ou oncótica é muito baixa. Então você já tem um sangue que está depletado de volume, você tem aumento da produção de fatores procoagulantes, aumento do risco de eventos tromboembólicos. Essa hipoalbuminemia, como eu disse, diminui a pressão oncótica plasmática, edema. Vocês estão vendo que tudo tem relação com a perda de proteína. Você também, pelo nosso fígado, como está produzindo muita proteína para repor o que está perdendo, você tem aumento da produção das lipoproteínas, hiperlipoproteinemia. Aumenta ainda mais a chance de eventos ateroembólicos. Olha que barato. E não bastasse tudo isso, quanto mais proteína chega no meu sistema tubular, por agressão direta, o meu sistema tubular tem um dano, levando a um dano tubular e também um quadro renal, de piora de função renal, não pela doença em si, mas por agressão direta dessa quantidade de proteína que chega no meu túbulo. Então, tudo está relacionado com a perda de proteína. Então, o que você tem como complicações clássicas? A hipercoagulabilidade, aumento de risco de eventos tromboembólicos, aumento de riscos infecciosos e aumento de eventos aterotrombóticos. Só para a gente dar uma ilustrada e dar uma refinada, já que aqui a gente tem que saber legal e entender e não decorar, qual que é o mecanismo principal da teoria do edema nefrótico? A principal teoria é a teoria do Underfield. O que significa a teoria do Underfield? Significa o seguinte: você tem uma proteinúria intensa,
você tem uma hipoalbuminemia secundária a essa perda de albumina. Você tem uma redução da pressão oncótica plasmática. Como você tem uma redução da pressão oncótica plasmática, você tem uma perda de plasma, de líquido para o terceiro espaço, o paciente está nasarcado, redução do volume plasmático efetivo. O que a redução do volume intravascular reflete no rim e dá de sinal para o meu rim? Aumente a retenção de sódio e água, porque eu estou desidratado. O meu plasma está depletado de volume, eu estou cheio de líquido, só que o meu plasma está depletado, o meu sistema entende, eu estou desidratado. Aumente a retenção de sal e água para poder melhorar minha volemia. Aumenta a retenção de sódio por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta a retenção de água relacionada junto com esse aumento da retenção de sódio, piora do edema. Aumento da vasopressina, o hormônio antidiurético, aumenta a retenção de água. Essa retenção de água vai para o plasma, sai tudo para o terceiro espaço. Bola de neve, ciclo vicioso. Então, essa é a principal teoria do edema nefrótico. É o que nós chamamos de teoria do underfill. Isso não vai cair em nome, mas só para vocês entenderem como o ciclo se fecha. A teoria do overfill é uma alteração que eles falam que tem uma lesão direta pela proteinúria no túbulo, uma lesão direta tubular com aumento da absorção de sódio, uma retenção de sódio por lesão direta tubular. Eu gosto mais da teoria do underfill, porque é tudo muito passo a passo. Então, proteinúria, hipoalbuminemia, diminuição da pressão oncótica, redução do volume plasmático efetivo, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação do hormônio antidiurético. Isso daqui é muito bacana, é muito bonito. E como que eu vou tratar o edema nefrótico, né? Lógico, além de você tratar a doença de base, para você diminuir a agressão glomerular, você vai restringir sal na dieta, você vai, muitas vezes, restringir a quantidade de líquido que o paciente toma. Repouso. Esse repouso é sempre questionado, né? Você vai deixar um paciente que está com 30 litros de edema em repouso e a chance do cara fazer um TEP, uma TVP. Então, cuidado com isso. Hoje em dia tem se falado muito da mobilização precoce desses pacientes para evitar eventos tromboembólicos. Diurético. Então, o diurético mais potente nesses casos e que tem maior ação tubular é o diurético de alça, que nós temos aqui no Brasil, é a furosemida. Mas você pode associar diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio também nessa história. Em casos refratários, com uma nasarca violenta, se você não tenha uma resposta diurética efetiva, muitas vezes o paciente vai até para a diálise para fazer ultrafiltração, remoção de líquido pela diálise. É difícil chegar nesse ponto, mas isso pode acontecer. Então, vale lembrar também, para a vida prática, que os diuréticos de alça têm ação muito melhor quando endovenosos. A furosemida precisa da proteína do sangue, da albumina, para chegar no meu rim. Ela precisa da albumina para ter ação tubular. Se eu estou hipoalbuminêmico, eu tenho albumina de 1, como essa furosemida vai fazer o efeito desejado? Muito pouco. Então, muitas vezes, as doses são elevadíssimas. Tipo, sendo relacionadas à síndrome nefrótica. Você tem aumento da síntese hepática de fatores procoagulantes, por conta do aumento da produção de proteínas pelo fígado, aumento das lipoproteínas.
Então você tem um aumento de lipoproteínas, você tem uma maior agregação plaquetária, porque o meu plasma está depletado de volume. Um plasma depletado de volume tem uma maior chance de agregação plaquetária e eventos trombóticos. O paciente está inchado, anasarcado, ele já está imóvel. Imobilidade aumenta a chance de eventos tromboembólicos. Então, tudo isso somado, aumento da agregação plaquetária, hiperlipoproteinemia, imobilidade, depressão de volume, aumenta muito a chance de eventos trombóticos, tanto arteriais quanto venosos. Vale lembrar sempre daquele paciente com uma síndrome nefrótica internada, hipoalbuminêmico, anasarcado, mobilidade reduzida, de entrar com profilaxia para tromboembolismo venoso. Então, heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, compressão mecânica, estimulação à mobilização precoce, tudo isso é importante para prevenir os eventos. Alguns tratamentos gerais das complicações da síndrome nefrótica, independente da causa. Hipolipemiantes, então, fibratos, estatinas, sempre lembrar de tratar esse paciente com essas dislipidemias secundárias à síndrome nefrótica. Prevenção de eventos tromboembólicos, como eu disse, muitas vezes com heparina profilática. Tratamento da proteinúria, independente da causa que levou à síndrome nefrótica, vai ter que entrar com IECA, com UMBRA, vai ter que tratar a proteinúria dele e manter a pressão abaixo de 130 por 80. Antes se falava de 12,5 por 7,5. O consenso, o guideline, estipula 13 por 8. Então, sempre é o famoso 13 por 8, 130 por 80, controle pressórico estrito. Evitar agentes nefrotóxicos, óbvio. O paciente já está com uma agressão tubular de tanta proteinúria, já está depletado de volume. Ele pode fazer até uma pré-renal, de tão desidratado que ele está. Ele está nasarcado, mas está desidratado. O volume intravascular efetivo dele é depletado. Você não vai dar para ele um anti-inflamatório para lascar tudo. Então, evitar drogas nefrotóxicas, evitar exames contrastados nessa vigência da nefropatia, evitar doses de antibióticos erradas, sempre ajustar para a função renal. Então, cuidado com agentes nefrotóxicos. Cuidados com infecções, cuidados gerais, nada específico. E, lógico, o tratamento da doença de base. Aí está o meu paciente com uma doença de lesão mínima, uma AGESF, com sua creatinina 1, 0,9, 1,1. De repente, ele começa a aumentar a creatinina. 1,5, 2, 2,5, 3. Meu Deus, ele está fazendo uma rapidamente progressiva. Cuidado. Rapidamente progressiva tem que ter hematúria. Tem que ter perda de função renal aguda, mas associada em geral a hematúria, lesão da membrana basal glomerular. Essas doenças dificilmente vão cursar com hematúria e dificilmente vão cursar com formas rapidamente progressivas. Então eu tenho que pensar na síndrome nefrótica outras causas de piora aguda de função renal. Quais podem ser na vigência de uma síndrome nefrótica? Ira pré-renal, o cara está depletado, ele está com intravascular depletado. Você pode ter uma injúria renal aguda, pré-renal. Você pode ter necrose tubular aguda por conta dessa desidratação, dessa hipovolemia prolongada. Existe uma teoria chamada teoria da nefrosarca. Significa o quê? Se eu estou com o meu extravascular todo cheio de volume, os meus órgãos também estão edemaciados, inclusive o interstício renal. Então você tem aumento de edema renal, aumento de compressão de capilares e túbulos, redução da filtração. Não por uma agressão imunológica, mas por um fator de um edema renal. Alguns autores adoram essa teoria, alguns autores falam que isso daí não existe. Eu particularmente acho que existe. Eu já vi alguns pacientes, 15 segundos. Eu fiz um diagnóstico do paciente de 30 anos com doença de lesão mínima. Daqui a pouco eu vou falar. Anasarcado, 20 quilos de edema, depletado, creatinina de 5. Vamos lá. Urina, sem hematúria. Complemento, normal. Síndrome nefrótica pura. 15 gramas de proteinúria. É uma rapidamente progressiva? Não. Ele está depletado. Vamos começar o tratamento. Comecei o corticoide. Ele começou a melhorar o edema, melhorar essas alterações todas. A creatina dele hoje é 0,7. Então tem um componente hemodinâmico envolvido. Tem um componente relacionado com alterações vasculares e hemodinâmicas. Então, outra coisa que pode cursar com perda aguda de função renal, trombose de veia renal. Sempre lembrar que você pode ter uma transformação
da doença. Então, uma doença glomerular virar uma doença mais agressiva. Raro, mas pode acontecer. Você pode ter alguns quadros relacionados a reações medicamentosas. Uma nefrite intersticial aguda secundária às drogas que você usa para tratar o paciente. Eu vou falar isso na terceira aula. E você também pode ter medicações que possam alterar a hemodinâmica glomerular e que podem levar a uma piora de função renal. Como eu disse, os anti-inflamatórios não hormonais. Principalmente eles. Agora vamos entrar nas doenças mesmo que são relacionadas à síndrome nefrótica. Mesma coisa, as três que vocês têm que saber, são as três primeiras. Doença de lesão mínima, glomerulosclerose segmentar e focal, ou GESF, e a nefropatia membranosa. Nenhuma delas consome complemento. Nenhuma delas tem hematúria. Todas elas têm proteinúria acima de 3,5 gramas. E a diferença entre elas na apresentação clínica e no tratamento, eu vou falar agora, que eu vou começar a aula relacionada às doenças especificamente. Outra coisa que vale lembrar, reforçar e dar uma reforçadinha extra no final da aula, é que proteinúria é relacionada com prognóstico renal. Estudo mostrando que pacientes que mantiveram níveis baixos de proteinúria tiveram uma sobrevida renal muito maior do que pacientes que cursaram por um período prolongado com proteinúrias em níveis nefróticos. Então, o alvo do nosso tratamento é manter o paciente com os menores níveis possíveis de proteinúria, ok? Glomerulopatia ou glomerulonefrite por lesão mínima ou doença de lesão mínima é a mais legal, é a mais bacana, e aqui o paciente com síndrome nefrótica que chega no meu consultório, eu quero que tenha. Por quê? Porque é a única dentre as três que tem um tratamento bom, que tem um tratamento cuja remissão vai ser mais de 90%. Qual que é a alteração estrutural? Olha esse glomérulo que bonitinho. Vocês lembram do glomérulo todo entupido da GNDA? Cheio de célula? Isso daqui podia ser a biópsia de um glomérulo absolutamente normal. Tanto que a doença de lesão mínima é porque na alteração microscópica você não tem quase alterações, a não ser quando você vê a microscopia eletrônica, onde os processos podocitários que englobam o meio capilar glomerular, eles se fundem. Essa fusão dos processos podocitários causa uma alteração eletroquímica e essa repulsão de proteínas por carga negativa se desfaz. Ah, mas você não fundiu o processo podocitário, aí fica melhor, aí não filtra nada. Não, diferente. Você tem uma maior passagem de macromoléculas por alteração de carga, por alteração de repulsão eletroquímica. Então, o processo fisiopatológico é a fusão dos processos podocitários e você tem uma ausência de proliferação. A ausência de proliferação, ausência de hematúria. A ausência de proliferação, complemento normal. Ok? Alguns fatores relacionados com síndrome nefrótica e doença de lesão mínima. Exposição a anti-inflamatórios não esteroidais de longo prazo, interferon alfa, carbonato de lítio e cristais de lítio, sais de ouro e pelicilamina. Esses são os fatores clássicos associados e de malignidades, o principal fator, a principal doença que pode levar ao desencadeamento de uma doença de lesão mínima é a presença de um linfoma de Hodgkin, a doença de Hodgkin. Qual é a fisiopatologia disso? Ninguém sabe. Ah, mas qual que é a fisiopatologia geral? Formação de complexo antígeno-anticorpo. Então tem um linfoma de Hodgkin, por uma alteração imunológica você tem o desencadeamento da formação de autoanticorpos, que vão reconhecer um antígeno glomerular, que vai desencadear essa fusão dos processos podocitários, perda de barreira, extravasamento de macromoléculas. Então, causa desconhecida. Fatores associados são esses. Característica clínica. Idade. 90 a 95% das síndromes nefróticas em crianças é doença de lesão mínima. Então, criança com síndrome nefrótica sem hematúria lá na prova é lesão mínima. Esquece o resto. É lesão mínima. Proteinúria maciça, ausência de hematúria, ausência de hipertensão, daquele quadro clássico de síndrome nefrítica,
E geralmente a função renal é preservada, a não ser quando você tem um fator hemodinâmico muito sério associado. E qual que é a característica clássica do tratamento? A resposta dramática, a resposta muito, muito boa ao uso de corticoides. Essa é a única doença que cursa com síndrome nefrótica, cujo tratamento com corticoide é muito bom. Muito bom. Mais de 90% a 95% de resposta em crianças. Qual que é o tratamento? Corticoide, 1 mg por quilo, não é pulso, é uma doença insidiosa, é uma doença um pouco mais lenta, eu não preciso pulsar, não preciso cortar o processo inflamatório, ela não é aguda. Eu tenho que dar corticoide, 1 mg por quilo, até 3 meses e diminuindo isso ao longo das próximas semanas. Elas podem ser córticos sensíveis, responde super bem ao tratamento. Córtico-dependentes, quando eu tiro o corticoide, a proteína volta a subir. Ou córtico-resistentes, quando eu tenho uma não melhora com o corticoide. Essa definição, córtico sensível, córtico dependente e córtico resistente, vai ser muito mais aplicada para a GESF, que eu vou falar daqui a pouco. Na lesão mínima, para a prova, doença de lesão mínima em prova, responde a corticoide e ponto. Ok? Corticoide, esquece o resto. Aqui mostra a resposta a corticoides em criança, 100% praticamente em criança, e uma resposta um pouco menor, em adultos. O que vai cair na prova? Para finalizar, criança chega no consultório com anasarca, edema escrotal, edema de membros inferiores, edema periorbitário, urina com espuma. Exame, função renal relativamente, em geral, normal, sem hematura, complemento normal. Muito bem. Vou biopsiar essa criança? Não. Por que não vou biopsiar essa criança? Porque a doença de lesão mínima a doença de lesão mínima presumida em criança é a única doença que você pode começar corticoide por presunção de doença e não por confirmação. Antes de biopsiar, é síndrome nefrótica em criança, eu entro com corticoide 1 mg por quilo por 3 meses. Em poucos dias, 5, 7 dias, essa criança começa a desinchar. Então não biopsie antes. Sempre trate por presunção do diagnóstico. Tá bom? A GESF não vai cair para vocês. Se cair, o que vai cair? É uma das doenças que compõe a síndrome nefrótica. Eu estou batendo na tecla, né? Para vocês saírem daqui sabendo mesmo. Não tem hematura, complemento normal. É uma doença crônica, insidiosa e que tem, lógico, como causa a primária desconhecida, mas que tem associação com algumas outras doenças. Ela pode ser primária, na maioria das vezes, mas a GESF pode ser secundária. Pode ser secundária a quê? Todas as patologias que cursam com redução de massa renal, então, rim único, doença de refluxo, displasia renal, pacientes com alto volume circulante efetivo, tipo obesos mórbidos, que você tem um hiperfluxo, uma hiperfuncionalidade de glomérulos, ou porque você tem poucos glomérulos, ou porque você tem uma hiperestimulação dos glomérulos funcionantes, você pode ter um desencadeamento de uma GESF. Fatores desconhecidos, mas é muito comum acontecer. Eu tenho um paciente, sempre eu gosto de ilustrar a aula, paciente nasceu com rim único, normal, só que ele teve um tumor no terço inferior do rim, teve que tirar um terço inferior do rim. Então ele tem um terço de um rim, praticamente. Ele tem uma sobrecarga nesse rim. Esses glomérulos estão hiperfiltrantes, hiperfuncionantes, apesar de uma tentativa de vicariância, né, de tentar aumentar a sua capacidade, ele atinge um certo limite, e alterações de causa desconhecida, muitas vezes podem fazer com que ele tenha esclerose glomerular, quer dizer, alteração que cursa com perda de proteína, aumento da permeabilidade a macromoléculas, classicamente com síndrome nefrótica, quando você biopsia, na possibilidade de biopsiar, você identifica uma GESF. Então a GESF pode estar relacionada com doenças de hiperfluxo glomerular e renal. Outra associação clássica da GESF é com HIV. Pacientes HIV, geralmente com níveis de CD4 baixo e carga viral alta por muito tempo, com desencadeamento de uma síndrome nefrótica, pensem sempre em GESF. Existe uma forma da GESF, acho que não deve cair para vocês, mas vale a pena saber, chamada forma colapsante. Ela é muito grave, é muito agressiva, e que está relacionada com uma nefropatia do HIV. Se cair na prova, esse nome vocês sabem que existe. O tratamento dessa GESF relacionada ao HIV não é imunossuprimir o paciente, que o paciente já é HIV.
Já tem CD4 lá embaixo, carga viral alta, você não vai dar corticoide. Mas sim o tratamento do HIV. Entendeu? Vale lembrar que a GESF, como eu disse, é uma doença crônica, insidiosa, cujo tratamento não é muito bom em geral. Quando o paciente responde a corticoide, ótimo. Quando não responde, ao Deus nos acuda. A progressão para a doença renal crônica em estágio terminal, 50% dos pacientes em 10 anos vão ter perda de função renal expressiva. Quer dizer, mais da metade dos pacientes não vão responder bem ao corticoide. Como eu disse, síndrome nefrótica frequente. Quando você tem menor proteinúria, e quanto menor a proteinúria você atingir durante o tratamento, melhor a evolução. Desculpe. Se você tem síndrome nefrótica maciça, com altos níveis de proteinúria, pior o prognóstico renal. A variante colapsante do HIV, geralmente é um mau prognóstico. E, lógico, caracteristicamente, sem hematura, como eu sempre tenho falado. Essa é uma biópsia de GESF, o que significa glomeruloesclerose, é substituição de tecido filtrante ou esclerosamento de glomérulos, que são essas regiões mais coradas com rosa. Então você tem porções dos glomérulos esclerosados, glomeruloesclerose focal e segmentar. Segmentos do glomérulo estão acometidos focalmente em alguns glomérulos. O nome isso tem relação com os achados da biópsia. Como eu disse, quanto menor a proteinúria que você conseguir para o seu paciente, melhor o prognóstico renal dele. Então, quanto melhor a resposta à corticoide, melhor o prognóstico do paciente por redução de proteinúria. Aqui não vai cair, mas a gente tem que dar uma cercada se tiver alguma coisinha meio sacana, meio sem vergonha. Você vai tratar todo o paciente com síndrome nefrótica inicialmente, visando o quê? Controle pressórico. Esse slide era quando o nível de pressão era 12,5 por 7,5. Hoje em dia é 13 por 8. Terapia com IECA, bloqueador do receptor da angiotensina. Terapia com estatinas. Evitar dietas hiperproteicas. Prevenção de eventos tromboembólicos. Aquela abordagem geral. Proteinúria. Como que eu vou tratar especificamente na GESF? Aí é corticoide. E a GESF tem muitos pacientes que são córtico-resistentes e muitos pacientes que são córtico-dependentes. Córtico-resistente, dou prednisona, a proteinúria não cai. Córtico-dependente, eu dou prednisona, a proteinúria vai lá para baixo. Eu vou desmamando, a proteinúria sobe. Isso é muito ruim. Em pacientes córtico-sensíveis, maravilha, você faz um tratamento por 6 meses e vai desmamando, o paciente fica bem. Córtico-resistentes, associar outros citostáticos imunossupressores, como ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato. Córtico-dependentes, eu não posso deixar o paciente com corticoide para a vida inteira. Então você desmama o corticoide até a mínima dose, onde a proteinúria fica baixa, e associa um outro imunossupressor junto, até você conseguir tirar o corticoide. Então, detalhes. Não é para decorar dose, não é para saber nome de outro imunossupressor, só para lembrar que existe ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato. Mas lembrar que a base é corticoide, porém muitos pacientes são córtico-dependentes e córtico-resistentes. E para finalizar nosso grupo de glomerulopatias que cursam com síndrome nefrótica, vou falar da glomerulonefrite membranosa. Eu não gosto desse nome glomerulonefrite membranosa, que nefrite lembra nefrítica, não tem nada de nefrítica. É nefrótica pura, sem hematura, com muita proteinúria. Teve um estudo do New England de 2009, onde os autores, os investigadores, descobriram um dos antígenos responsáveis pelo desencadeamento da síndrome da doença membranosa. O cara conseguiu descobrir qual que é o antígeno, o complexo antígeno-anticorpo, aonde ele deposita, o nome da proteína. Olha que barato. A gente sempre fala de causa idiopática. Esse conseguiu achar o antígeno que desencadeia a doença membranosa. Olha só, não é o que eu falei no começo da aula? Depósito de complexo antígeno-anticorpo em alguma região do meu glomérulo. Esse antígeno-anticorpo pode ser formado na circulação, ele pode ser formado localmente. Olha que barato. Tudo que eu falei no começo da primeira aula. E o cara descobriu o nome da proteína que desencadeia a formação desse complexo antígeno-anticorpo na membranosa.
Lógico que vocês não precisam saber, né? É um nome esdrúxulo, não vou falar. Quem quiser, no final, fala. Se descobriram mais, né? Mas o primeiro foi esse de 2009. Glomerulonefrite membranosa. Principal causa de síndrome nefrótica em adultos. Sendo que 1/3 dos pacientes com doença membranosa tem uma causa secundária. E quais as causas secundárias principais? Neoplasias sólidas, associação com algumas doenças autoimunes, quadros infecciosos como hepatite B e algumas medicações como sais de ouro, penicilamina e, como eu disse, os anti-inflamatórios. Clássico, homem, idoso com doença membranosa, investigue câncer. Sempre. Um exemplo que eu sempre dou, eu tenho um paciente com doença membranosa que na investigação descobriu um neo de pulmão. Eu tenho um paciente com membranosa que descobriu a mulher na investigação, um neo de mama. E a gente foi atrás do câncer primeiro pelo rim. Porque ela veio com proteína nefrótica, edema, anasarca, biópsia, membranosa. Não tinha hematúria, complemento normal. Olha, estou sempre reforçando, né? Biópsia, doença membranosa, ou glomerulonefrite membranosa. O patologista me deu ali, opa, vamos investigar. Aonde está a causa secundária, ou se tem uma causa secundária. E a gente diagnosticou o câncer. Só para vocês lembrarem disso. Alteração de biópsia clássica, vocês não precisam saber disso, eu vou provar para vocês que vocês não precisam saber disso, mas o que você tem na biópsia é um espessamento de membrana basal, algumas espículas, depósitos subepiteliais. Então, o imunocomplexo embaixo da minha célula podocitária, da minha célula epitelial também. Errar em crianças e, como eu disse, em idosos sempre, investigue a causa. Muito bem, o que nós vamos ter que saber da síndrome nefrótica por doença membranosa ou glomerulopatia membranosa? Alguns casos podem cursar com proteína não nefrótica, como tudo na vida. Nada é tudo, nada na medicina é 100% ou 0%. Porém, para a prova, é síndrome nefrótica, é proteína intensa, é proteína nefrótica. Não pensem em outro diagnóstico que não seja esse. Alguns casos podem abrir com hipertensão, principalmente porque pacientes mais idosos muitas vezes são hipertensos de base, hipertensos crônicos. Hematúria micro ou macroscópica sempre sugerem outro diagnóstico. Não vão atrás de hematúria em doença de lesão mínima, em GESF, em membranosa. Apesar que na prática clínica nós sabemos que em alguns casos podem ter. Para a prova, para a residência, não. Ok? E outra coisa que é importante, só vou passar isso daqui porque isso é o mais importante. A doença membranosa é o que nós classificamos como a doença dos terços. Por quê? Se você não fizer nada, você tratar o paciente só com antiproteinúrico, controle pressórico, restrição de sal, estatina, prevenção de eventos tromboembólicos, o tratamento de suporte geral. 1/3 deles ao longo da vida vai ter remissão espontânea. Aquela proteína de 5 vai voltar para 1 sozinho. 1/3 vão ter proteinúria que vai persistir. Não vai piorar, ela vai persistir, mas sempre em níveis nefróticos. E 1/3 vai progredir para doença renal crônica em estágio final, em estágio avançado ou substituição renal. Quer dizer, se eu não fizer nada, o meu paciente vai seguir um desses caminhos. Não é que todos pioram, ou não é que todos melhoram. Então, muitas vezes, você tem que pesar o risco-benefício de imunossuprimir esse paciente. Será que não vale a pena eu dar uns 6 meses para ver para que caminho que ele vai tomar? Será que não vale esperar um pouco? Será que eu vou imunossuprimir um vô de 80 anos? Será que eu vou imunossuprimir um paciente que eu não sei se tem um câncer oculto? Então, talvez é uma doença que você tem que esperar, dar um tempo, 6 a 12 meses de tratamento inespecífico. Tenta baixar a proteinúria com as medicações antiproteinúricas, com as medidas gerais, dietéticas, para ver para que caminho o paciente vai tomar. E você vai tratar o paciente com base nos riscos. Eu vou até passar primeiro para esse quadro, depois eu volto. Quais são os preditores de alto risco para desenvolvimento de uma doença renal crônica em estágio avançado? Essa sigla é a sigla em inglês de End-Stage Renal Disease, que é a doença renal crônica em estágio avançado. Qual é o paciente, o perfil de paciente onde o risco de imunossuprimi-lo é justificado? A idade sempre tem que pesar, mas o sexo masculino, proteinúria
de alta monta, de alta quantidade, mais de 8 gramas em geral. Pacientes que têm uma redução de função renal por conta dessa proteinúria intensa. Pô, meu paciente está perdendo função por causa dessa proteinúria. Vamos imunossuprimir ele? Pacientes com alterações com glomerulosclerose e alteração tubulointersticial já um pouco mais avançadas. Alguns marcadores urinários e séricos, mas que vocês não têm que decorar. O que vocês têm que saber aqui. Paciente de alto risco para a progressão. Homem, meia-idade e com altas taxas de proteinúria e perda de função renal associada. Opa, talvez esse vale a pena eu entrar com tratamento. E qual o tratamento? Alguns esquemas, vocês não precisam saber, mas não é corticoide isolado. Sempre tem algum imunossupressor, ou clorambucil com ciclofosfamida, ou a ciclofosfamida isolada, ou corticoide com clorambucil, todos imunossupressores. Mas mesma coisa, não é pulso terapia, é um tratamento de médio a longo prazo, cujos resultados nem sempre são esperados. Doenças crônicas que cursam com síndrome nefrótica, principalmente a GESF e a membranosa, é um tratamento prolongado e lento. Doença de lesão mínima, que é a da criança, corticoide, tratamento agressivo, rápido e melhora rápido. Então, a GESF e a membranosa pesem muito bem esse paciente, principalmente a membranosa, que é um paciente que você tem que tomar muito cuidado com os fatores de risco para você tratar ou não. E essa tabelinha resume bem isso. Nefropatia membranosa, baixo risco, proteinúria baixa, função renal normal, tratamento inespecífico. Risco moderado, proteinúria 4, 8 gramas, função renal ainda normal, tento segurar por 6 meses. Não baixou a proteinúria? Tratamento imunossupressor. Paciente de alto risco, proteinúria mais de 8 gramas, função renal já alterada em geral, tratamento imunossupressor junto com tratamento inespecífico. Bacaninha, né? Olha a questão da... A biópsia renal de um paciente com 60 anos apresenta síndrome nefrótica com o diagnóstico de glomerulonefrite membranosa. Trata-se assim de uma glomerulopatia que, então, vamos lá, apresenta tipicamente níveis não muito elevados de proteinúria. Não, síndrome nefrótica é níveis elevados de proteinúria. Ponto. Tem como primeira opção de tratamento o uso isolado de corticoides por um período mínimo. As duas doenças que têm uso isolado de corticoide, a lesão mínima, cujo tratamento e resposta é muito boa, e a GESF, cuja resposta pode não ser tão bacana. Mas na membranosa, o uso isolado de corticoide não se encaixa. C. Indica, pelo diagnóstico histológico, início de tratamento imediato com imunossupressor? Não. Lembra? Espera um pouco, dá um tempo, vamos ver o caso do paciente. D. Olha que bacana. Se você não sabe se você não sabe o assunto, você nunca colocaria D. Apresenta na biópsia espessamento de membrana basal, espículas e depósitos subepiteliais. É essa. Você precisa saber isso na hora da prova, daqui a 6 meses? Não. Você só precisa saber que a B e a C são incorretas. E você vai saber isso. A, B e C, você não precisa decorar. A D você precisa decorar. Mas você precisa disso para responder ela? Não. Olha que pergunta bacana. Você respondeu uma coisa que você não sabe. Quer dizer, que você não lembra. Mas você lembra que a A é errada, a B é errada e essa é errada. Você não precisa saber de biópsia. Mas ele quer que você responda essa por exclusão das outras. Até a terceira aula.